Demorei muito. Eu falei isso hoje, chegando aqui. Eu falei, toda vez que eu chego aqui, eu fico com uma vibe, assim, sabe? Lembrando, porque local, né? Música, cheiro e locais, assim, que você viaja, traz muita lembrança, né? E eu tenho uma lembrança meio ruim daqui, tipo, quando eu morei, porque foi uma fase muito difícil. Eu, tipo, tive depressão, fiquei longe da minha família. E, né, tinha um marido que... Tem que falar, gente. Vocês lembram do 2001, O que vocês lembram? Não tem esse negócio assim, quando aconteceu um negócio. O que você lembra de 2001? Torres Gêmeas, não foi? Então, teve outra tragédia esse ano, que foi o meu casamento, meu primeiro marido. Entendi. Sério? Gente, você casou super nova, né? Muito nova. Eu, tipo, casei com 17 anos e tô olhando só pra Tatá. Eu vou me retirar. Vou olhar pra você, Bu. É porque eu falei. Ó, eu falei pra vocês o seguinte. Falei, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, sabe, é estratégia isso aqui, ó. Bota o microfone em frente a ela e você automaticamente você fica assim. Mentira. É porque ela fez a pergunta. Vou ficar de lado. Já perdi o pompom, olha aqui. Mas eu casei, voltando ao assunto. Eu casei com 17 pra 18 anos, né? Eu fui morar com ele com 17 e casei quando... Assim que eu fiz... Não, casei no início de dezembro, eu ia fazer 18. Eu casei, tipo, início de dezembro. E fazia 18, 19 de dezembro. Tá, mas e aí você achou o quê? Que era amor da vida? Não, gente. Ou Olha. Como é que foi isso? Só foi. Olha, eu acho que esse podcast que vai ficar 3 horas, que é muita história, gente. Pelo amor de Deus. Não, pode contar, a gente tá afim de escutar. As pessoas falaram que não aceita menos de 4 horas. Eu não quero nem saber, não sai daqui hoje, não tem hora mesmo. Então, a gente também não. O que acontece? Eu fui uma adolescente muito rebelde, sabe? Tipo assim, eu fui uma adolescente que eu sempre fui muito imediatista, sempre quis muito correr atrás e trabalhar. Então, assim, quando eu fiz 16, 17 anos, eu queria muito sair de casa, porque meu pai era muito rígido, sabe? Ficava aprendendo a gente, meu pai era pastor. E depois, meu pai, até mesmo pastor, depois ele teve uma maturidade espiritual, sabe? Tipo, ele... soube lidar melhor com a gente, mas depois que ele perdeu as 2 filhas, né? Que saíram tipo de assim, casa. Que saíram de casa por conta dele ser muito rígido. Meu pai era muito rígido. Não que a gente não se desse bem, mas tinha muito conflito, sabe? Sim. Então, assim, eu na internet, aquela coisa de chat do UOL, sabe? Lá, conversando e tal, conheci o meu ex-marido, né? Você coisa no chat do UOL, minha filha. Nossa, Eu entrava nessa sala com nome falso. Eu também. Não, e eu entrava, tipo, Bruninha 69. Não, o meu era Evinha Maluquete, tipo, 16, sabe? E ele meio que sabia que eu era de menor, sabe? Ele já tinha quase 30. Eu tinha 16. Teoricamente, né? Sim. Enfim. Mas, assim, quando eu conheci ele foi muito amigo, assim, muito amigo. Não, poxa, tem uma oportunidade pra você. Eu já trabalhava com informática, eu sempre fui muito assim, eu corri atrás pra programar, aprendi a programar sozinha. Ele queria fazer um site na época, ele meio que me procurou pra fazer um trabalho pra ele. Foi tipo isso, e quando eu fui lá, vim aqui pra São Paulo, no caso, pra fazer o trabalho pra ele, ele deu em cima de mim, foi tipo isso, sabe? E assim, ele fez muito a minha cabeça. E você sabe, né, gente, que adolescente não tem cabeça. Eu falei isso no meu livro, sabe? Tipo, não tinha cabeça. E você querendo sair de casa, querendo, né, viver a vida. Viu ali uma oportunidade. Ver uma oportunidade. Então, assim, eu não me apaixonei por ele. Foi uma coisa, assim, totalmente de situação, sabe? Eu aprendi a conviver com ele com o tempo, né? Tipo, depois a filha dele veio morar com a gente. Então, eu aprendi a conviver com ele. Mas eu lembro que o primeiro ano do meu casamento foi assim... conto de fadas, sabe? Tipo, ele me levava pra comer todo dia, fora, não sei o quê. Parece que rodou uma chave ali. Quando deu 1 ano de relacionamento, minha vida virou um inferno. Tipo assim, ele passou a não me levar mais pra sair pra comer. Tipo, tinha uma empregada na casa que fazia tudo, assim, né? Que ele tinha uma condição financeira legal. Mandou embora. E você que se vire. Tipo assim, sabe? Meio que parecia isso mesmo. Que ele queria me botar pra, tipo assim, agora você vai ver o que é a vida. E eu levei de boa, porque minha filha... Vim na pavuna, né? Eu limpava a casa da minha mãe, fazia comida, sempre soube fazer tudo e lidei de boa. Só que aí vieram outros problemas, sabe? Tipo, humilhação, eu tive anorexia, sabe? Aquelas coisas de ofensa de falar assim, você nunca vai encontrar ninguém se você me largar, sabe? Você era bonita, você tá gorda agora, aí tive anorexia, sabe? Tá, Ainda fiquei... Como você fez pra sair disso? Como é que virou a chavinha pra você? Porque eu acho que você amadureceu do dia pra noite, né? Muito, muito. E principalmente porque ele tinha uma filha de 2 aninhos na época. A gente ficou pensando assim hoje, né? Hoje eu tenho um filho de 2 anos. E ele pegou a filha dele... Pegou não, né? No caso, a mãe deu a filha pra ele, pra cuidar. E eu com 18 anos, 19 anos, assim... Já me vi mãe, madrasta, né? Tipo, aquela situação ali... Ela morava... A neném morava com você? Foi morar comigo depois de 1 ano, se eu não me engano, que eu tava com ele. E Chocada. aí, foi muito louco, assim, uma história muito louca. Eu tentei sair do relacionamento várias vezes, assim. Tiveram alguns episódios, assim, bem... trashes, assim, sabe? Tipo, o último que foi a chave, assim, que eu virei e falei, não, cara, eu preciso sair desse relacionamento. A gente tava numa festa e ele era muito ciumento, sabe? E ele dava baile, aqui em São Paulo fala da baile, né? Tipo, ele era DJ e tal. Tá. E aí...
Eu tava numa festa e tal, ele tava dando baile lá em cima, e aí ele achou que eu tava dando mole pra alguém lá embaixo, sabe? Tipo, ele acabou com o baile na hora, desceu pra, tipo, me enfiar a porrada mesmo. Ele nunca me bateu, sabe? Ele nunca me bateu, mas nesse dia ele ia me bater. Ele foi pra cima de você. Foi pra cima de mim, ele me jogou no chão, eu cheguei a cair no chão, aí ele, quando ele ia começar a me chutar, um amigo dele falou, isso, caraca, tá brother? maluco, ela não fez nada, ela tava aqui do meu lado, não sei o quê. Aí ele só me puxando pro carro. Aí nisso ele entrou no carro e foi levar um amigo dele em casa ainda. Gente, é muita história. É muito longa essa história. Depois ele voltou pra casa e ele foi, tipo, voltando pra casa falando assim... eu deveria bater esse carro no poste, que pelo menos eu ia morrer, mas eu ia te matar junto, umas paradas assim, Meu sabe? pai celeste. E aí foi ali que eu falei, não quero mais. Aí quando eu cheguei em casa, ele, tipo, falou assim pra mim... Ele tava mamado, né? Falou assim, e agora você tira a roupa, vai pro quarto, que você vai fazer seu papel de mulher ainda, né? Tipo assim... Aí eu falei, não, minha mãe não criou pra isso, sabe? Aí eu falei, não. Aí é aquilo, não sei nem se eu posso falar isso ao vivo, né? É óbvio que eu jamais faria isso, né? Mas eu tive que botar um medo, né? Você tem que se impor também. Eu nunca fui... Por mais que eu aguentei essa situação 5 anos, Nossa, 5 anos? 5 anos. Meu Deus. Que isso? Eu tinha que me impor ali naquela situação. Aí eu falei pra ele, você não me encosta o dedo, porque você tá bêbado, você vai dormir. A hora que você dormir, se tu me encostar, eu vou te esfaquear todinho. Eu, tipo, nesse nível. Aí ele não me encostou, tal. E aí foi quando eu vim embora. Eu fui embora pro Rio. E aí ele foi atrás de mim ainda, entendeu? Mas Todo aí, aquele rolê. todo aquele rolê, tal. Eu perdi um bebê também dele, sabe? Foi uma coisa muito... Foi uma situação muito difícil. Foram 5 anos de só tragédia. Não, e amadurecimento na marra mesmo, Na né? marra, na E marra. muito nova também, né? Longe da família, tendo que conviver com uma pessoa ali que você não era nem apaixonada. Não. E Não, você acha tendo que, eu né? acho que isso doeu nele, sabia? Quando a gente terminou, o que aconteceu? Quando eu fui pro Rio, ele foi atrás de mim. A gente morava aqui em São Paulo. Ele falou, não, você tá sentindo muita falta da sua família. Ele era muito som, sabe? Ele chegou e não, você tá sentindo muita falta da sua família, Tô. né? Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma casa pra gente no Rio de Janeiro. A gente vai dar super certo agora, vai dar tudo certo. Chegou no Rio de Janeiro, né, minha filha? Ele continuou na gandaia dele. E eu acho que isso incomodava ele, porque, tipo, eu não ligava muito. Eu não era apaixonada por ele. Não tive aquela coisa, tipo, você conheceu, né, o Júlio, você conheceu o seu amor, você teve aquele negócio. Eu não tive aquilo, foi uma coisa que eu queria sair de casa, né? Então eu acho que isso machucou ele um pouco depois, quando eu fui terminar. E aí, quando a gente foi pro Rio, ele ainda foi atrás de mim e tal, eu comecei a fazer faculdade. E aí eu conheci o Diego. Mas não foi por isso que eu me separei. Muita gente fala, você separou porque conheceu o Diego. Não foi por isso. Eu conheci o Diego, a gente era muito amigo e tal. Ele começou a implicar muito com o Diego, eu não tinha nada com o Diego na época. Sentia. Sabe? Já sentiu que ia ser meu marido, né? Há 10 anos, né? Acho que ele sentiu. Caraca. Ainda quando você se mudou pro Rio, vocês ainda estavam juntos? Eu não entendi. Então, eu fui embora pro Rio. Aham. Quando teve esse babado todo, eu fui embora. Larguei ele e fui embora pro Rio. Aí ele foi atrás, me mandou mensagem. Aí ele pintava, apareceu lá em casa pro meu pai, pra minha mãe. Ai, poxa, a gente foi uma briga de casal, né? Ele não conta que ele me jogou no chão, que ele quase me chutou. E eu não contava também, porque a pessoa que tá no relacionamento abusivo, tipo, ela tem vergonha, sabe? E você falar pro seu pai, pra sua mãe assim, eu vou voltar pra casa. Tipo, é um passo pra trás. É tipo, regredir. Nossa, que merda, né? Não deu certo. É uma outra vergonha, parece, né? Tipo, você já tá passando a vergonha e você ainda vai passar outra vergonha. Então você omite. Tanto que quando eu falei pra minha família que eu ia separar, todo mundo, por que, gente? Vocês são lindos! Nossa! Várias fotos no Orkut maravilhosas, entendeu? Mas a gente, tipo, tem vergonha de falar, né? E aí, quando eu contei tudo, que eu lancei o livro, tipo, a família ficou assim, é sério isso? Eles só descobriram no livro. Não, eles descobriram boa parte das coisas quando eu separei, porque eu sentei com meu pai e com a minha mãe, contei tudo que tava acontecendo, né? Mas o meu pai, na época, não aceitou muito, porque na época, depois que eu já tinha separado, fiquei com o Diego. Então, ficou parecendo ali que foi por causa do Diego. Mas não foi. Tipo, não foi, né?